quando você vai se aposentar? Com que valor você vai se aposentar? Bem, essa é a pergunta, né, que todo mundo quer saber. É a pergunta-chave aqui, quando a gente lida com aposentadoria, né? Mas você sabe que essas perguntas, assim, para você ter certeza, precisa de um planejamento de aposentadoria, tá? Porque o planejamento, ele não é simplesmente um cálculo, tá? Você pode entrar no INSS e ver uma previsão de aposentadoria, tá? Você pode pegar ali e pedir para alguém fazer um cálculo para você, colocar esse cálculo que está lá no INSS, colocar num programa de cálculo, tá? Muitos advogados fazem isso. Coloca isso num programa de cálculo e você consegue ter uma noção ali de quando vai se aposentar. Só que o que acontece? Quando você faz esse tipo de cálculo, de previsão, vamos colocar primeiro o INSS. O indicador ali, o simulador do INSS, ele não é totalmente confiável. E lá no próprio site do INSS, eles deixam bem claro, tá? Que aquelas informações não são definitivas, não são conclusivas, tá? Que pode ter alterações e normalmente tem. A pessoa que conta somente com o site do INSS, o simulador do INSS, costuma ter surpresas, tá? Ou fica naquela situação que eu olho, tá faltando 5 anos, depois eu olho, tá faltando 6, depois eu olho, tá faltando 3 e nunca chega a data da aposentadoria, né? Então a gente ouve muito também falar isso, porque ali são as informações que empresas passaram, informações que algumas empresas não passaram, passaram errado, contribuições que às vezes realmente foram contabilizadas no INSS e outras não foram contabilizadas, tá? Então, tudo isso vai fazendo diferença. Vamos colocar, você estava trabalhando numa empresa, teve mudança de CNPJ, teve venda da empresa, você mudou de cargo, isso vai causando alterações lá no INSS que muitas vezes não é consertado, tá? Então, vamos colocar, a contribuição pode até estar lá, mas toda contribuição que não foi colocado o devido valor no INSS, o que que ocorre? O INSS vai colocar como um salário mínimo, vai ficar contando lá um salário mínimo. Então, digamos que as suas contribuições sejam de R$ 5.000, tá? E você ficou um período com problema numa empresa, ou você nem sabe, a empresa teve problemas, teve problema na contabilidade, você ficou um ano lá com as contribuições colocadas de forma errada, tá? O INSS contou um salário mínimo. Isso pode dar uma diferença significativa na sua aposentadoria, tá? Pode ficar períodos sem contar realmente nem como tempo de contribuição para o INSS, tá? Isso vai atrasar a sua aposentadoria, vai impedir que você se encaixe em uma regra melhor, tá? Então, se a gente verificar todos esses detalhes, tá? Você vai ter certeza que você vai receber o melhor benefício. Vamos colocar assim, algumas situações. Houve uma mudança maior em 2019, né? Você acha que acompanhou a reforma da Previdência, né? Quem já estava perto de se aposentar, tá? Faltava pouco tempo para se aposentar, não vai ficar nem na regra antes, tá, da reforma e nem na regra depois da reforma, tá? A regra depois da reforma é totalmente prejudicial. A regra antes era melhor na maioria dos casos, tá? Então, nesse meio existem regras de transição, regras de mudança, tá? Para que, se você, por exemplo, faltava 3 anos para você completar o tempo de contribuição, você pode pagar um pedágio, tá? Trabalhar um tempo a mais e entrar em outra regra. Mas não existem só isso, existem pelo menos cinco regras de transição ali que você pode se encaixar. E às vezes, numa dessas regras de transição, pode ficar a situação da sua aposentadoria até melhor do que era na regra de antes de 2019. Tem situações que realmente ficam, tá? E existem situações também que, quando a gente está fazendo um planejamento, a gente descobre que, pelos problemas nas contribuições lá atrás que não estavam contando no INSS, a pessoa pode se aposentar até pela regra de antes de 2019. Já aconteceu muitas vezes em planejamento, nós descobrimos esse tipo de coisa, tá? Então, por que você precisa saber a regra? Porque regra não se muda depois de aposentado, tá?
Se você se aposentou em uma regra e 2 meses depois você poderia entrar em outra regra que ganha o dobro, tá? Dou um exemplo aqui, tá? Existem muitas variações. Se você, você não vai poder mudar essa regra. Fala, não, eu vou sair dessa regra e eu vou mudar agora para aquela que ganha o dobro. Não, você vai receber a metade do valor para o resto da vida. Então, escolher a regra é uma das coisas mais importantes hoje em relação à aposentadoria. E a maioria das pessoas não sabem disso, e todas essas regras muitas vezes não são colocadas no INSS, tem uma ou duas lá de possibilidade para a pessoa, tá? Então, a pessoa acaba perdendo a melhor regra por falta de conhecimento e vai passar por essa situação para o resto da vida, né? Porque aí, toda vez que a pessoa for lá receber, ela vai pensar sobre isso, eu poderia estar recebendo melhor, tá? Vamos colocar assim, a pessoa tem lá no INSS, então, algumas contribuições. Então, se a pessoa fizer um planejamento de aposentadoria, tá? Quando a gente faz um planejamento de aposentadoria, a gente vai verificar cada contribuição da pessoa, tá? Desde antes, lá vamos pegar aqueles valores lá atrás, tá? E vamos corrigir os valores para verificar se tá certo, se não teve alguma diferença, se tá batendo com a carteira de trabalho, se tá batendo com o extrato analítico, com os recibos que o cliente apresentou, com os documentos que o cliente apresentou, tá? Então, a gente não vai pegar o que está no INSS para fazer uma análise. O INSS é uma base, tá? Mas nós vamos pegar tudo que o cliente passou pra gente, que o cliente mostrou pra gente, todas as documentações, vamos pedir muitas vezes documentações extras até nós comprovarmos o verdadeiro tempo de contribuição da pessoa. Tá? Comprovar o verdadeiro tempo de contribuição, comprovar a verdadeira média de contribuição das pessoas, tá? A média real de contribuição, porque hoje a maioria das aposentadorias, tá, são contadas com uma média de 100% de todas as contribuições, tá? A maioria das regras, existe exceção, tá? Então, é preciso fazer essa média para ter certeza que vai receber o valor correto do INSS. E eu preciso do tempo que a pessoa tem realmente de contribuição para mim poder verificar as regras que ela se encaixa hoje, tá? Quando a gente faz um planejamento, tem que colocar o que a pessoa vai ganhar em cada regra de contribuição. Se a pessoa se aposentar na regra de contribuição do pedágio de 100%, ela vai receber esse valor, tá? E nessa data. Se ela escolher outra regra, esse valor e essa data. A regra do tempo especial, esse valor e essa data. Tá? Então, já fica uma coisa clara em que a pessoa pode decidir o que é melhor para ela, decidir o que ela vai escolher, tá? Existem situações que uma regra vai mudar a questão de meses de uma regra para outra, né? Então, poxa, vale muito a pena esperar, dependendo do valor ali. Existem situações que vai ser uma questão um pouquinho maior, de uns anos, assim, 2, 3, 5, 6 anos, assim, pode acontecer de uma regra para outra, tá? Então aí já vai ter que calcular se esse valor vai ser tão, assim, diferente um do outro para valer a pena esperar todo esse tempo sem estar recebendo a aposentadoria e ainda contribuindo. Então, todas essas médias tem no planejamento de aposentadoria, tá? E aí tem a pessoa que está contribuindo por conta própria. Aí a pessoa quer receber mais e vai lá e quer pagar em cima do teto previdenciário. Às vezes, dependendo da média de contribuição dela, não vai valer a pena ela pagar pelo teto previdenciário, ela vai perder dinheiro, tá? E ao mesmo tempo que uma pessoa que for pagar em cima de um salário mínimo hoje, tem uma boa média de contribuição, vai baixar o valor da aposentadoria. Então, no planejamento, você vai saber exatamente quanto que você vai investir por mês para alcançar determinado valor na aposentadoria e quanto você vai investir se aposentar, entendeu? Então, você vai saber exatamente, você vai olhar para a sua aposentadoria como um investimento, sabe? Vale a pena investir esse valor para receber esse valor, o benefício que isso vai trazer? Porque, assim, algumas vezes num planejamento, nós vamos falar para a pessoa: vamos aumentar um pouquinho aqui, porque você tem condição de receber uma aposentadoria bem mais alta. Você está em condições disso. E já teve outras situações que a gente tem que falar assim: olha,
não dá para aumentar o valor da sua aposentadoria, não vai valer a pena aumentar o valor da sua aposentadoria. Mas vamos economizar nas contribuições. De repente a pessoa está contribuindo com um valor por mês ali, e aí nós vamos mudar a alíquota de contribuição, nós vamos mudar a forma de contribuição, tá? E a pessoa vai economizar muito dinheiro pro INSS até se aposentar, tá? Às vezes em 5 anos a pessoa economizou 20 mil reais pro INSS que ia pagar ali e que não iria fazer diferença. Tá? Então, isso tem uma grande variação caso a caso, porque assim, a contribuição ela pode começar com R$ 70 por mês e ir até R$ 1.600 por mês, tá? A contribuição pro INSS. Então, qual que é a melhor no seu caso, né? E isso é que a gente precisa saber, qual que é o melhor investimento no seu caso. Você tem que investir se vale a pena, se não vale a pena, você tem que tentar economizar, não é? Se não for valer a pena colocar no INSS, então vamos economizar no INSS, investir em outra coisa, não é verdade? Aí muitas vezes a gente descobre que assim, falta ainda alguns anos de contribuição para a pessoa entrar numa regra bem melhor, que ganhe bem melhor, né? E a gente investigando pode descobrir o quê? Ah, a pessoa tem um tempo que ela trabalhou no rural, ah, tá, nunca contribuiu, mas ela trabalhou lá no rural, tá? Existe uma possibilidade de acrescentar esse tempo. A pessoa teve serviço militar, tem auxílio doença, que não está constando no INSS, uma escola técnica que a pessoa estudou, um lugar que a pessoa trabalhou e tem como comprovar que trabalhou. Fala, mas a pessoa não contribuiu, mas você comprova que trabalhou? Então, se você comprova que trabalhou, você tem um recibo, você tem uma testemunha, isso também pode trazer mudanças para você, entendeu? Então, você entende como um planejamento assim, personalizado no seu caso, pode fazer muita diferença. De repente você me segue aqui, vê vários vídeos meus e segue vários advogados falando sobre INSS. Será que não falta para você uma coisa personalizada no seu caso que vai te trazer todas as respostas do seu caso, das suas possibilidades de se aposentar, das suas possibilidades de aumentar a contribuição, das suas possibilidades de diminuir a contribuição, das suas possibilidades de pagar de repente de 6 em 6 meses, da sua possibilidade de aumentar o valor da sua aposentadoria de uma forma considerável, de verificar se você não está, de repente, com a sua contribuição hoje, baixando o valor da sua aposentadoria. Então, são muitos detalhes que você tem que ver o seu caso concreto. Aí você fala, mas para isso eu vou ter que investir um valor? Sim, vai ter que investir, porque um estudo desse, ele exige tempo, ele exige horas, ele exige uma expertise, um conhecimento, tá? Uma dedicação, tá? De uma equipe para poder verificar os detalhes da sua aposentadoria e procurar as regras que se encaixam melhor. Quanto mais o profissional conhece as regras de aposentadoria, mais ele vai conseguir achar possibilidades para o seu caso, para você conseguir se aposentar melhor. Descobrir ali uma brechinha da lei, descobrir ali um julgado que pode te ajudar, sabe? São várias situações ali que realmente aquela equipe que está empenhada em descobrir a melhor aposentadoria, pode alcançar, pode conseguir, entendeu? Então, sim, é um investimento que você vai fazer, né? Mas o que seria esse investimento perto do que pode mudar o seu futuro? Se você ficar 20, 30 anos aposentado, tá aumentando hoje, né, a expectativa de vida aqui no Brasil, tem aumentado a expectativa de vida. Então, quanto tempo você vai ficar aposentado? E aí, se der R$ 500 de diferença, R$ 1.000, R$ 2.000 de diferença, isso para o resto da vida, quanta diferença vai dar? Então, o que é o valor de um planejamento perto do tanto que você pode perder ou deixar de ganhar para o INSS?